Eu queria que o senhor desse seu nome completo, a data e o local de nascimento. Eu sou Antônio de Almeida Silva Filho, nasci em Itirapina, uma cidadezinha aqui perto de São Carlos, né? Em 1933. Qual que era a religião da sua família quando o senhor nasceu? Eu sempre conheci a minha família como sendo espírita, mas, na verdade, foi uma fase de transição do catolicismo para o espiritismo. O meu pai era mais espírita, foi médium desde aquele tempo. A minha mãe ainda era muito presa à igreja ainda, né? Tanto assim que eu fiz o catecismo, eu frequentava as missas, tudo, porque a minha mãe fazia questão. E acho que foi muito bom, porque naquela ocasião a doutrina não oferecia aulas de moral cristã, nada. Então acho que foi uma boa coisa que ela fez, que a gente frequentasse as aulas de catecismo do catolicismo. E eles já frequentavam centros espíritas? Já. Na cidade de Barretos havia lá um centro, que eu me lembro bem, um centro grande até, em que eles frequentavam esse centro. Mas eles saíam de Tirapina e iam para lá? Saíam Não, meu pai era ferroviário, então os ferroviários eles mudam muito de cidade. Então meu pai mudou-se de Itirapina, foi para Dois Córregos foi para Cabralha Paulista, de Cabralha Paulista foi para Barretos, que é onde eu me lembro, aí eu já tinha meus 7 anos, já consigo lembrar bem de quando eles iam ao centro. E quando vocês vieram para São Carlos? Em 44. E qual foi o primeiro centro, qual foi o primeiro lugar que vocês frequentaram? Bem, os meus pais, nós ficamos com grupos familiares durante muito tempo. Meu pai, minha mãe, tinham uns grupos familiares, né? A gente frequentava muito a casa de uma senhora chamada Maria Moço, Moço com 2 S's. Ela era aqui, bem no começo da General Osório, ela fazia trabalhos espirituais na casa dela, mediúnicos, né? E então eu sempre estava lá, quando minha mãe e meu pai iam, eu também ia, assistia, né? Esses trabalhos práticos. Não tinha centro espírita nessa época? Eu era muito menino, então devia ter, como depois eu vinha saber da existência. Mas como os meus pais não iam, uma coisa que eu não fiquei sabendo. Naquela ocasião eu não fiquei sabendo, fiquei sabendo depois. Qual foi o primeiro centro espírita que o senhor frequentou? O primeiro centro espírita que eu frequentei foi o Obreiros do Bem, que naquela ocasião se chamava Maria de Jesus. Foi lá que a gente iniciou a nossa frequência à casa espírita, né? Tivemos uma trajetória longa lá no Maria de Jesus, acompanhamos e conhecemos muitos companheiros já de mais idade, que eram verdadeiros baluartes da doutrina em São Carlos. Havia, por exemplo, um senhor chamado Pedro Pierini. Esse Pedro Pierini era uma pessoa, não rude, mas uma pessoa sem cultura acadêmica. Mas ele conhecia muito doutrina. Ele tinha uma biblioteca muito boa. O senhor Jacinto de Ruza, por exemplo, ele era ferreiro de profissão, mas ele conhecia muito doutrina. O senhor Jacinto de Ruza. E Brasílio de Matos, Maximiniano, também era Lorival Maximiano. Esse Lorival eu lembro que ele foi presidente lá da casa diversas vezes, ele foi presidente lá. E eles tinham acesso à doutrina como? Tinha literatura já? Tinha. Já havia biblioteca, tudo, já havia bastante, havia uma biblioteca muito boa, até lá no Obreiros do Bem mesmo, com livros muito bons. Então, essa parte era bem cuidada. Por que deixou de ser Maria de Jesus e passou a ser Obreiros do Bem? O centro deixou de ser Maria de Jesus para chamar-se Obreiros do Bem, porque a discussão era a seguinte: o que significa Maria de Jesus? Significa uma mulher qualquer, né? Uma pessoa comum do povo, né? Não mãe de Jesus. Seria, então, acharam que era um nome que não falava nada, especialmente para a doutrina espírita, em que os pontos que a gente foca bastante é Jesus, né? A sua doutrina,
A mãe de Jesus tem um papel mais ou menos secundário no Evangelho. Então, foi por isso que resolveram mudar o nome de Maria de Jesus para Obreiros do Bem. Na verdade, quando se foi colocar esse nome Obreiros do Bem, houve uma certa resistência, porque em Araraquara já existia um centro chamado Obreiros do Bem. E então aqui se colocou, lá era Centro Espírita Obreiros do Bem, se eu não me engano, e aqui se colocou Sociedade Espírita Obreiros do Bem, se eu não me engano, para não ficar igualzinho. Mas o nome foi muito puxado, muito absorvido de Araraquara, desse centro. E quais eram as atividades do centro na época que ele chamava Maria de Jesus? O que tinha lá? Olha, as atividades eram trabalhos doutrinários, mediúnicos, que era uma parte bem forte no centro. Forte no sentido de número de pessoas que participavam, número de médiums, né? E também a gente acabou, eu, a Maria Áurea e o Suami, acabamos fundando a Mocidade Espírita de São Carlos. A primeira diretoria da Mocidade Espírita de São Carlos foi lá. A gente consta lá o nosso nome como fundadores. E é uma coisa bastante interessante que foi nessa mocidade que eu conheci a Maria Áurea, né? Então foi lá que a gente se conheceu. E justamente a gente se conheceu numa das atividades artísticas que o seu Alcides Vilaça, que ocupava, no caso, a presidência lá do Obreiros do Bem, o seu Alcides Vilaça fazia muitas semanas espíritas, todo ano se fazia a Semana Espírita. Era um acontecimento. O povo transbordava além das portas do centro, se esparramava ali na frente. Havia um afluxo de pessoas muito grande. O Vilaça era muito ativo, né? Ele ia, frequentava, convidava, insistia e tal. Então ele conseguiu se rodear de bastante gente que frequentavam a casa espírita nessa ocasião. E nessa ocasião nós estávamos ensaiando uma peça teatral chamada Vera. A Maria Áurea era a Vera. E eu era o doutor Maurício. E foi aí que a gente, durante os ensaios, que a gente acabou se conhecendo, entendeu? Tinha um grupo de teatro? Tinha, a gente ia ensaiar no Cine Avenida. A gente ia a ensaiar lá no Cine Avenida, naquele tempo, entendeu? E mesmo lá no centro, todos esses centros, essas atividades artísticas, havia muitos esquetes, havia muita coisa que se fazia artisticamente. Era muito interessante. Declamações. Além dessas atividades culturais, essa semana trazia mais o quê? O que mais tinha nela, além das atividades culturais? Essa semana sempre acabava redundando numa renovação das pessoas que frequentavam. Então, o que acontecia? Muita gente que vinha por causa da Semana Espírita acabava ficando no centro, acabava participando. E isso era uma fonte constante de material humano que se renovava lá no centro. Havia muita discriminação com relação aos espíritas na cidade? Havia muita discriminação mesmo. O Obreiros do Bem, naquela ocasião, ele não é como é hoje. Hoje, a construção chega até na face da rua, né? Naquele tempo, especialmente do lado da 9 de julho, ele era recuado uns 2 metros para dentro e havia uns janelões que eram fechados com tela de arame, uma tela reforçada, porque constantemente o centro era apedrejado. Quando terminava a missa no domingo de manhã, o padre e a turma que frequentava a missa subiam a 9 de julho para jogar pedra no centro espírita. Mas eles diziam o quê? Qual que era o problema? Era acabar com o demônio, era acabar com essas pessoas que estão comprometendo a fé, aquelas histórias estapafúrdias, né? Mas que acontecem. E havia também uma resistência quando a gente falava assim, que eu sou espírita. As pessoas evitavam de se confessar espírita, de dizer que eram espíritas. Uma por quê? O pessoal falava assim, mas por que eu vou estar me expondo, tendo uma reação, às vezes, das pessoas? Na escola eu sofri isso aí. Eu evitava de falar que era espírita,
Por quê? Porque professora fazia chacota. Os colegas olhavam e brincavam e gozavam a gente. Então, para não passar esse constrangimento, a gente, às vezes, não se declarava espírita, ficava quieto. Como que foi a criação do nosso lar? O nosso lar nasceu no Obreiros do Bem. Nasceu no Obreiros do Bem. Até o senhor chamava Brasílio de Matos. Ele, um dia, numa das reuniões administrativas, ele falava da sua insatisfação porque tinha vindo de fora umas pessoas que eram amigos dele, parentes dele, visitar São Carlos. E quando ele foi sair com essas pessoas para mostrar o que havia em São Carlos de espiritismo, ele não tinha nada para mostrar. Os centros fechados, aqui é um centro, tal, uma coisa e outra, mas não tinha nada para mostrar. Então ele ressaltava a importância, a necessidade de se ter uma atividade assistencial de vulto aqui na cidade. Então se pensou em muita coisa, o que vai fazer, o que não vai fazer. Algumas iniciativas assim, assistenciais já tinham acontecido. Eu, o Suami e mais algumas pessoas criamos o chamado SAM, era o Serviço de Assistência aos Necessitados. Então, seu Cílios e Vilela, que era pai do Suami, mas a gente, então, o que a gente fazia? A gente arrecadava uma importância através de sócios mantenedores. Aí se implantou a campanha da Fraternidade Alta de Souza, que entre o pessoal saía, né? A Maria Áurea especialmente trabalhou bastante nisso, eu nem tanto, mas a Maria Áurea trabalhou bastante nisso, e que se fazia aquela arrecadação de alimentos, né? Se fazia essa arrecadação de alimentos, para depois serem destinados às pessoas necessitadas, realmente. Então já se fazia alguma coisa em termos de assistência social, mas nada de vulto de falar, existe uma casa de assistência social em São Carlos. Então surgiu a ideia de se criar uma casa desse tipo. Foi chamada inicialmente Lar da Criança Pobre. Foi um nome que já colocaram, já deram um rótulo nas crianças, logo de cara de criança pobre, né? Não vingou esse nome, porque logo as pessoas acharam que realmente era muito infeliz a ideia de Lar da Criança Pobre. Aí então é que foi colocado o Nosso Lar, devido à obra do mesmo nome do André Luiz, né? Fizeram uma doação de uma quadra de terreno, que é onde atualmente está o Nosso Lar, só que ela estava situada lá nos confins, onde não havia nada, era só campo mesmo, barba de bode, um campo que você olhava para todos os lados que a gente olhasse, não se via uma construção, era só terra e barba de bode, mais nada. Isso é por volta de 1950 e pouco, 1958, por aí. Porque o Nosso Lar vai ter como data da sua fundação 2 de novembro de 1962. Essa é a data de fundação do Nosso Lar. Agora o Nosso Lar começou então com uma construção tosca lá naquele local, em que não sei como é que as crianças iam lá, porque era no meio do mato aquilo, no meio do campo aquilo, né? Mas acabou se firmando aquilo e foi um polo que provocou até mesmo o povoamento daquela região, o Nosso Lar. A Igreja Santo Antônio, por exemplo, ela estava ainda nos alicerces. Eu me lembro da Igreja Santo Antônio com o alicerce com 50 centímetros de altura. E quando o Nosso Lar estava batalhando, estava trabalhando, nós sofremos muita pressão por parte dos padres da Igreja Santo Antônio, que falavam no púlpito, nas missas, para que não auxiliassem o Nosso Lar, porque era uma atividade herética, que era uma atividade do diabo, do demônio, então que não deveriam auxiliar. Mas a gente contou na fundação do Nosso Lar com alguns nomes de muito valor. Foi o Sr. João Carmelo, o Sr. Cílios da Rocha Vilela, inicialmente, que eles fizeram essa batalha inicial. Então,
se ia de porta em porta na Vila Prado, batendo, pedindo doação para se fazer isso, levando muitos desaforos, muitas recepção muito ruim, mas acabou-se por conseguir erguer lá uma coisa tosca, e aí foi num crescendo. O lar hoje é uma casa grande, né? Mas foi à custa de muito trabalho. Primeiro recebendo como creche as crianças. Primeiro recebendo como creche. Como algumas não tinham condição nas suas casas de voltar, porque eram famílias muito pobres, a gente começou a abrigar essas crianças. Aí acabou virando um abrigo. Um orfanato. É um orfanato na ocasião, né? Mas a intenção inicial não era essa. Não era essa, mas acabou virando. Quando que o nosso lar passa a ser também um centro espírita? A abrigar reuniões espíritas? O lar passa a ter uma atividade doutrinária por volta de 1978, 79, 80. Foi por aí que nós frequentávamos, inclusive, uma casa que era o Jesus Nazareno, e como a doutrina espírita ela se multiplica por divisão, né? Houve lá alguns contratempos, então mas nessa altura, o lar já tinha uma atividade social plena. Então a gente começou a se reunir no salão de festa do nosso lar, depois numa outra sala, até que naquela esquina onde atualmente se desenvolvem as atividades doutrinárias, ali era a nossa fábrica de calçados, de sapatos, sapatões, né? Era naquela esquina. E quando nós encerramos as atividades de calçado, a gente passou a fazer ali a atividade doutrinária. O nosso lar sempre teve uma atividade comercial forte, né? Sempre. Para poder sustentá-lo. E sempre que teve lá, além da fábrica de calçado? Tivemos uma cozinha industrial. A gente recebeu daquele projeto Provida equipamentos próprios de cozinha industrial. Então nós fornecíamos alimentação para indústrias, para o presídio local, a gente fornecia. Então foi uma boa atividade que a gente fez. Depois passou, já não era muito o que a gente queria, a gente foi mudando. Essa aptidão para a produção de alimentos surgiu da onde? É uma vocação que o lar sempre teve. O seu Pedro Pucci, que era uma das pessoas lá dos começos também, ele não é dos fundadores, mas é bem lá do começo, o seu Pedro Pucci, ele gostava muito de cozinhar. Então, começou promovendo alguns almoços de domingo para Primeiro começou a feijoada, né? Para um número restrito de pessoas. Aí se faziam as feijoadas. Essa feijoada foi pegando tradição na cidade. Se fazia bastante, quantidades grandes, tudo. Hoje a cidade está empesteada de feijoada, né? Tanto assim que a gente nem faz mais. A gente faz eventualmente, no mês de frio, que a gente faz alguma feijoada. Mas nós paramos com essa atividade porque poluiu a cidade com tanta feijoada, né? O senhor acompanhou o aparecimento de outras casas espíritas? Acompanhei. O Jesus Nazareno, por exemplo, ele tem o seu Manuel da Nóbrega, era um presidente mais ou menos perpétuo do Centro Espírita Jesus Nazareno. E ele tocava o Jesus Nazareno, organizava, e ele se reunia na sede do antigo Círculo Esotérico do Pensamento. E eu tive a oportunidade de participar de todas das atividades e também de participar das negociações com o Círculo Esotérico para que aquela casa ficasse para o Centro Espírita Jesus Nazareno, com um comodato de não sei nem quantos anos, que é muito longo. Então, ali se constituiu melhor o Jesus Nazareno, com uma diretoria mais bem organizada, tudo, né? Mas foi lá no comecinho. Isso quanto ao Jesus Nazareno. São Manuel da Nóbrega veio a desencarnar. E uma outra casa que a gente também viu nascer foi a Casa do Caminho. A Casa do Caminho, ela foi fundada pelo professor Eufrazino.
Moreira e a esposa dele, Dona Nair, eles trabalhavam no Obreiros do Bem. Depois, como disse, o Espiritismo se multiplica por divisão, né? Eles então houveram por bem criar uma casa espírita lá no Tijuco Preto, num local onde não havia casas espíritas. Foi muito bom. E foi aí que teve início com o professor Eufrauzino Moreira e a Dona Nair. Eles começaram a organizar o trabalho e tal, e tocaram muito, durante muito tempo. Foram pessoas, verdadeiros baluartes dessa casa. Trabalhava lá no Obreiros do Bem também o senhor Jurandir Marques. E o senhor Jurandir Marques, ele foi para Goiás, onde ele foi conhecer um trabalho desenvolvido pela chamada OSCAL, a cidade da fraternidade lá em Goiás. E ele veio empolgado com essa ideia. E resolveu aqui em São Carlos fazer. Lá no Obreiros, o pessoal não gostou da ideia, não era esse o objetivo, o pessoal não gostou dessa ideia. Então, ele doou um terreno de propriedade dele lá na Vila Elizabeth. Ele batalhou na construção lá do Batuíra. E foi aí que começou a existir o Batuíra, nessa ocasião, lá na Vila Elizabeth. Foi uma casa que se firmou, está lá há muitos anos, né? Produzindo bom trabalho, né? Bons frutos. Que tipo de trabalho se fazia nos centros espíritas? Fundamentalmente, não é o caso da OSCAL, que eles não eram muito chegados em trabalho mediúnico. Custou para a OSCAL aceitar o trabalho mediúnico, mas também não é colocado como prioridade. Eles se dedicam mais à parte de vibrações, de preces, de passes. Então, lá na OSCAL, o trabalho mediúnico, lá no Batuíra, o trabalho mediúnico sempre foi feito assim de maneira muito reservada, sem haver uma exposição. Mas nas outras casas, o trabalho mediúnico sempre foi a atividade de proa, aquela que está na frente, porque eu acho que era o espírito daquela ocasião, era o trabalho mediúnico. Ao lado disso, havia uma porção de atividades doutrinárias que eram desenvolvidas, né? Aqui em São Carlos, por exemplo, as aulas de moral cristã, Maria Áurea foi uma das que organizou o trabalho com gestantes, também foi um trabalho que a Maria Áurea organizou lá no Obreiros, e depois se espalhou. Aí ela passou a coordenação para mim. E aí se espalhou por diversas casas espíritas, né? Diversas têm trabalho desse tipo atualmente, mas o início foi lá no Obreiros do Bem. Eu reputo como a coisa talvez mais importante e talvez com a contribuição maior que eu dei para a doutrina em São Carlos, foi o chamado COEM, o Centro de Orientação e Educação da Mediunidade. Esse COEM, eu e a Maria Áurea fomos fazer em Franca uma jornada em que foi apresentado esse trabalho. Então nós viemos de lá também cheio de entusiasmo para fazer isso aí. Isso foi em 78, 79. E começamos lá, depois no nosso lar também continuamos. No Jesus Nazareno, no Jesus Nazareno a gente teve uma atividade com isso bastante forte, porque lá no Obreiros, no primeiro momento, o pessoal não gostou muito, sabe? Achavam que, não sei, tal, já tem alguma coisa estruturada, em novidade. Que foi isso? Que ano mais ou menos foi isso? 78, 79 no máximo. E de lá para cá, a gente não parou nunca mais com o COEM. Nós já estamos em 2009 e atualmente desenvolvemos esse trabalho lá no lar bastante forte. E o que me dá muita felicidade, que praticamente todas as casas da cidade têm esse trabalho de COEM. Às vezes com... Uma obrigação até. E às vezes com alguma adaptação local, dependendo das pessoas que fazem, das pessoas que frequentam, feito algumas adaptações, mas existe em praticamente quase que todas as casas espíritas de São Carlos.
Então isso para mim foi muito interessante. E foi um divisor de águas aqui em São Carlos, o Cohen. Por quê? Porque nós saímos do espiritismo empírico, nós saímos do espiritismo praticado assim apenas por prática, né? E prática mediúnica, para se começar a ter conhecimento de como se faz espiritismo, como se trabalha com mediunismo. Então eu acho que foi um avanço muito grande para a doutrina de São Carlos. As pessoas vinham para fazer o Cohen, chegavam ressabiadas, depois viam que era uma coisa boa. E acabavam se radicando nas casas espíritas. Foi uma coisa muito boa. Depois do Jesus Nazareno foi feito lá no o Cohen. E o Marco desenvolveu a mediunidade dele aí no Jesus Nazareno, no primeiro Cohen aqui de São Carlos. O senhor acredita que essa mudança de casas que praticavam a mediunidade e assistência social para incluir o Cohen mudou muito o jeito do espiritismo na cidade? Mudou. Mudou sim. Mudou porque se começou a ter uma visão melhor da função, da finalidade da doutrina, né? A gente deixou de ver a doutrina espírita como um resolvedor de problemas pessoais para ser enfocado como uma solução de problemas de ordem mais geral, tanto da parte social como da parte individual. Então, não se cuidava mais praticamente daquelas coisas que são de cada um, saber disso, saber daquilo, né? A mediunidade, ela foi valorizada muito pelo Cohen, e acho que um enfoque que foi dado foi muito bom. É verdade que nos centros espíritas, na hora do passe, tinha mais católico para tomar passe do que espírita mesmo? Na verdade, havia um afluxo muito grande de pessoas que não eram, como ainda hoje acontece. Se nós pegarmos, por exemplo, os trabalhos desenvolvidos, os trabalhos de fluidoterapia, de passes, as pessoas que vão lá frequentar vão porque estão com algum tipo de problema. Então, elas são recebidas, são entrevistadas, são orientadas, passam a frequentar a casa, começam a ouvir as preleções evangélicas, perdem aquele medo e aquele constrangimento com a doutrina, de achar que a doutrina era uma coisa do diabo, que era uma coisa de mexer com o espírito e tal. Eles perdem essa restrição e começam a frequentar, acabam gostando da casa. E é onde acabam permanecendo. Era assim no começo? O motivo era o mesmo? A motivação era a mesma, só que a permanência na casa era muito pequena. Por quê? Porque a pessoa ia querendo resolver um problema pessoal. Se resolvesse, estou resolvido, tchau. Se não resolvesse, eu não sei porque que eu vim fazer aqui. Então, na verdade, lá atrás, essa permanência das pessoas na doutrina era menor. Depois, com o Cohen, isso aumentou muito. Aumentou muito mesmo. Vou mudar completamente de assunto. Não vai dar. Eu fiquei chateada que eles estavam me falando que a Pentax está acabando. Eu não era possível. Eu conheci uma família moço aqui, mas era com C cedilha. Não era com 2 S. A Ana Maria, inclusive, estudou comigo. Não faz muito tempo eu encontrei. Você era moça com 2 S. Pode ser que também possa pertencer até a família, porque antigamente, na hora de registrar, isso era uma calamidade, né? Então, agora nós vamos continuar falando do mesmo assunto, vou mudar um pouco de tema. Como o senhor viveu esse período inicial assim, em São Carlos, além desses nomes que o senhor colocou, quem mais teve participação nesse início de reuniões que eram só nas casas,
que eram basicamente junto às famílias, que eram núcleos familiares que mantinham a doutrina para o centro espírita, para a casa espírita? Quais os grupos que foram importantes? Eu pergunto assim para o senhor citou vários nomes, né? Confesso que eu não anotei aqui, mas o senhor citou pessoas que participaram do começo do Maria de Nazaré, depois dos outros centros. Quem eram as pessoas que tinham em suas casas as reuniões da doutrina e que depois passam para o centro espírita, que começam a desenvolver como centro espírita? Sei. Bem, na verdade, essas reuniões familiares eram muito fechadas, né? Eram muito fechadas, não se abria ao público, assim, praticamente. Mas uma das pessoas, o seu Pedro Pucci, por exemplo, teve na casa dele essas reuniões familiares durante muito tempo. E lá ele juntou esse grupo em torno da família dele, o seu Pedro Pucci. E ele acabou vindo para o centro devido ao Cohen, porque quando eles começaram, sentiram necessidade de se aprimorar, de aprender um bocadinho, eles vieram para fazer o Cohen com a gente, inclusive. E daí foi uma mudança assim quase que natural, deixar de trabalhar em casa para trabalhar no centro. Mas os grupos familiares eram muito fechados, muito restritos. E as pessoas nem comentavam que faziam esse trabalho. A gente ficava sabendo que alguém fazia e tal, mas era muito fechado. Por quê? Acho que está com medo de se expor, de que na minha casa faz trabalho espírita. Então a sociedade era muito dura, era muito restritiva à doutrina no começo. Então as pessoas, na verdade, ficavam quietas. Dá para a gente transportar isso para o tempo do começo do cristianismo, que o pessoal se reunia secretamente, né? Em catacumbas, né? Para poder fazer as suas práticas religiosas naquela ocasião. Não foi muito diferente aqui com a gente, com os trabalhos mediúnicos. Além do seu Pedro Pucci, quem mais o senhor lembra que teve participação, que tinha atividade? Olha, havia uns chamados visitadores, né? No caso, o próprio Roque, né? Que sempre fez esse trabalho domiciliar, não o trabalho do mediúnico propriamente dito, mas sempre foi um visitador. O seu Orlando, que ainda faz esse trabalho na Santa Casa, ele vai visitar os doentes, vai levar conforto. Então, eles acabam fazendo um trabalho, não diria paralelo, mas um trabalho extra-centro, que é muito bom. Quem fazia um trabalho em casa era o pessoal do seu Basso, com o seu Alfredo dos Santos, que era o médium. O seu Basso, ele era um filósofo, um cara conhecia muito culto, embora ele não fosse nenhum acadêmico, né? Mas ele era muito culto. Ele tinha uma visão cosmogônica do universo que ele colocava no papel. Ele até me deu esses livrinhos, eu perdi, não sei onde foi parar. Naquela ocasião não valorizei isso aí. Mas a gente se reunia na casa do seu Basso nos finais de semana, aos sábados. Eu, Suami, Joelcir Carmelo, que era filho do seu João Carmelo, que eu citei, e Marcelino, Rosalvo. Eram pessoas que estavam fazendo universidade, estavam estudando e tal. Então a gente ia na casa do Basso de sábado à noite. Dá para entender uma coisa dessa? Uma moçada naquele tempo, indo na casa do Basso para ouvir ele discorrer sobre filosofia, sobre mediunidade, sobre coisas assim. Então hoje eu falo assim, mas não é possível, a gente realmente éramos, modestas favas, especiais disso aí. Porque a gente deixava de ir, às vezes fazia os nossos passeios, nossas bagunças, para irmos lá na casa do Basso. E o Basso, ele contava muito a respeito das suas experiências mediúnicas, né? Havia um médium aqui em São Carlos, ele era um negro, seu Alfredo dos Santos. Era um médium de uma elasticidade muito grande. Quando eu digo elasticidade, eu quero dizer o seguinte,
que ele conseguia pegar, atender espíritos às vezes muito atrasados e espíritos muito evoluídos. Então ele tinha essa elasticidade, compreendeu? É o caso do Marcos atualmente também, que ele tem uma elasticidade muito grande na mediunidade dele. E isso é muito interessante. Então, mais é tal coisa, as pessoas, por despreparo, às vezes acabam pecando pela vaidade, acabam pecando pela falta de humildade, pela vaidade. Então, o senhor Alfredo dos Santos, por exemplo, dizia o seguinte, que ele, para fazer trabalho, para ele dar comunicação, ele fazia isso embaixo de qualquer árvore, não precisava ir em centro nenhum. Quer dizer, ele podia até fazer isso embaixo de alguma árvore, mas não era uma colocação boa, né? Não era uma colocação boa. Mas ele gostava de falar isso, talvez por vaidade.